E aí, galera, eu sou o professor Jackson e vamos resolver mais uma questão do nosso Enem 2021, da nossa prova de linguagens. E na questão de hoje nós temos aqui o solo, a morte do cisne, certo? Antes de ler o texto, vamos ver aqui qual comanda a questão. A forma original de John Lennon da Silva reinterpretar a coreografia de A Morte do Cisne demonstra que, ou seja, o que o comando da questão aqui está passando para gente? John Lennon da Silva, ele fez uma reinterpretação, ou seja, ele fez uma interpretação do jeito dele, certo? Existe uma coreografia chamada A Morte do Cisne, ele poderia dançar essa coreografia, mas ele optou por fazer uma variação, ou seja, uma coisa mais pessoal, que aqui a gente vai estar utilizando a palavra original, ou seja, uma criação dele. Lembrando que ele ainda utilizou a ideia, a morte do cisne, que é a coreografia, ele utilizou essa ideia, que vai explicar um pouquinho no texto, mas ele dançou a morte do cisne, só que de um jeito um pouco diferente. Essa seria a ideia. E quando isso aconteceu, o que isso demonstra? Essa é a pergunta, certo? Então, vamos ler o texto, que aí vai ficar um pouco mais claras as informações. Olha só, o texto é dividido em duas partes. A primeira parte vai falar sobre a forma original, a segunda parte vai falar sobre a forma desse rapaz, John Lennon da Silva, de 20 anos, ok? Então, vamos começar aqui, ó. O solo A Morte do Cisne é criado em 1905 pelo russo Mikhail Fochny, a partir da música do compositor francês Camille Saint-Saëns, retrata o último voo de um cisne antes de morrer. Na versão original, uma bailarina com figurino impecavelmente branco e na ponta dos pés interpreta toda a agonia da ave se debatendo até desfalecer. Então essa é a ideia por trás do solo A Morte do Cisne. É interpretar toda a agonia da ave se debatendo até se desfalecer. Só que ela faz isso usando balé, certo? Agora vamos lá. Em 2012, John Lennon da Silva, de 20 anos, morador do bairro de São Mateus, da zona leste de São Paulo, elaborou um novo jeito de dançar a coreografia imortalizada pela bailarina Anna Pavlova. No lugar de colã e das sapatilhas, vestiu calça jeans, camiseta e tênis. Ou seja, ele foi com um figurino bem tranquilo. Figurino que não faz muito sentido, né? O solo A Morte do Cisne te remete à ideia de balé e daquele vestimenta de balé, sapatilha e tudo mais, porque é a versão original. Só que ele queria mostrar algo novo, que não tem a ver com balé de fato. Em vez de balé, olha só, em vez de balé, trouxe o estilo popping da street dance. Ou seja, ele trouxe um estilo diferente. Ele ia fazer a coreografia ali de interpretando toda a agonia da ave, mas não ia usar o balé em si, mas sim o popping da street dance. Sua apresentação inovadora de A Morte do Cisne, que foi ao ar no programa Se Ela Dança Eu Danço, virou hit no YouTube. Realmente foi um sucesso. A apresentação dele foi incrível. Teve até um dos jurados que chorou depois da apresentação, certo? Só que ele dançou num estilo popping, que é bem diferente é tipo dança de rua, vamos colocar dessa maneira. Que é bem diferente do balé, certo? Inovou, fez ali, você via a ideia de ele se debatendo, a agonia do cisne que ele estava interpretando, ficou muito legal. Beleza, agora, quando ele fez essa reinterpretação, essa forma original, ele demonstrou que a composição da coreografia foi influenciada pela escolha do figurino. Ou seja, ele escolheu o figurino e depois montou a coreografia? Não. Na verdade, ele escolheu a coreografia A Morte do Cisne, montou seus passos em cima da ideia dali do pássaro se debatendo, certo? E o que ele usou como figurino foi uma coisa despojada, uma coisa leve, uma coisa livre de ideias, assim, de tango, balé, aquela coisa meio engessada de muitas áreas da dança, e colocou uma roupa qualquer, certo? Então, o figurino dele não influenciou a coreografia. O que influenciou a coreografia foi a escolha da coreografia, A Morte do Cisne, certo? Então, letra A não faz sentido. A gente vai pular a letra B, tá? É o nosso gabarito, tá aqui letra B. E a gente vai ler a letra C, D e E. A letra B, quando você faz a leitura, ela tem umas palavras difíceis e às vezes acaba te confundindo. Então vamos deixar ela para o final. Vamos lá, por que não é a letra C?
A variação entre os modos de dança, as variações entre os modos de dançar uma mesma música evidencia a hierarquia que marca manifestações artísticas. Espera aí, vamos com calma. Hierarquia? Como assim hierarquia? Não existe nenhuma questão de hierarquia. A gente pode até dizer que existe assim, uma preferência de muitos pelo balé, pela música clássica e tudo mais. E às vezes existe até um preconceito pelas músicas oriundas, às vezes, da favela, das ruas e tudo mais, onde o pop e o street dance, né, ela é oriunda das ruas, daquelas pessoas que não têm, às vezes, não fizeram nenhuma faculdade de dança ou coisa do tipo, mas aprenderam ali um estilo que foi crescendo dentro da comunidade. Existe, assim, um preconceito, mas não é isso que o texto está falando, o texto não falou sobre nada disso, certo? E a variação nos modos de dançar uma mesma música evidencia hierarquia? Não, pelo contrário. Já que tem várias maneiras de dançar uma mesma música, então não existe uma hierarquia, está todo mundo em pé de igualdade. Então essa opção aqui, ela entra em contradição, ok? Por isso que não faz sentido. Letra D. A formação erudita, quando a gente fala erudita, é aquela formação onde a pessoa tem que estudar muito para alcançar. Então você pode ser um dançarino assistindo vídeos no YouTube, praticando e aprender a dançar. Mas o erudito é aquele que carece de muito estudo, às vezes estudos teóricos, estudos técnicos e tudo mais. Isso é erudito, certo? A formação erudita, a qual o dançarino não teve acesso, aonde ele está dizendo o seguinte, ó, o erudito é aquele que está dentro da faculdade, dentro das escolas, que seria o balé, né? Existe uma escola de balé. Agora, o popping dele, né, o street dance, aprende-se na rua. Ou seja, ele está afirmando aqui que o rapaz não teve acesso a uma formação erudita. Ok. Resulta em artistas que só conhecem a estética da arte popular. E isso falha miseravelmente. Essa é uma afirmação totalmente errônea. Por quê? Porque o fato de ele chegar lá e dançar a morte do cisne, ok, já mostra que ele conhece a arte erudita, vamos colocar, né, a dança erudita, onde o balé tá aí classificado como dança erudita. Então não faz sentido essa afirmação, porque ele conhece sim a estética da arte popular, só que ele optou, provavelmente não sabe dançar balé, mas ele conhece e optou por fazer uma versão das ruas, certo? Então não faz sentido falar só conhece, não, ele conhece sim a arte erudita. Então a letra D está errada. A interpretação por homens de coreografias originalmente concebida para mulheres exige uma adaptação complexa. Bem, isso aqui a gente tem nem que discutir. Em nenhum momento falou sobre diferenças na coreografia de homens e mulheres ou sobre adaptações complexas. Não foi isso que foi falado no texto, tá? Vamos voltar aqui na B e vamos entender com calma, porque aqui tem palavras difíceis. Vamos colocar lá, vamos lá. A criação artística, ou seja, o que John Lennon da Silva fez, é beneficiada pelo encontro de modelos oriundos de diferentes realidades. Ou seja, o que ele fez, certo? Aquela coisa única, bela de certa forma, foi beneficiado pelo que ele juntou o clássico, o erudito, com o estilo do street dance, né? Do popping, da street dance. E isso beneficiou fazendo uma coisa única, que agradou a muitos, né? A criação artística é beneficiada pelo encontro de modelos oriundos de diferentes realidades socioculturais. Sim, diferentes realidades socioculturais. Balé, certo? Que é o erudito, e o street dance, o popping do street dance, que é aquela dança das ruas. Ele juntou duas coisas e aí você teve uma criação artística única, ok? Por isso que o nosso gabarito é a letra B, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!